cobertura que a mídia nacional faz sobre a região amazônica, ela, embora tenha aumentado, embora exista mais pautas, mais temas sobre a região amazônica, eu ainda acho que ela é pautada por uma visão colonialista. Ou seja, ainda trata a região amazônica ou como um depósito de bens naturais, né, uma espécie de reserva mundial da fauna e da flora, meio que patrimônio mundial e não como uma região do país, do Brasil, uma região riquíssima nacional, portanto, atendendo às vezes a interesses nem sempre legitimamente constituídos no Brasil, e por outro lado também uma visão de atribuir à Amazônia simplesmente uma reserva econômica, ou seja, do ponto de vista extrativista, né? Ou seja, também meio que reproduzindo essa visão colonialista. E, portanto, não atribuindo, não reconhecendo na Amazônia, primeiro, o potencial, obviamente, de riqueza que ela representa, o patrimônio estratégico do ponto de vista mundial, mas sob a direção, sob a proteção do Estado brasileiro e da população brasileira, mas principalmente um local onde vive um grupo de pessoas riquíssimo, uma cultura poderosíssima, de uma diversidade fantástica, com uma história que o país muitas vezes desconhece. Então, eu acho que embora com mais presença do que alguns anos atrás, ainda temos que incorporar a Amazônia a partir da visão que a Amazônia tem de si mesma. Eu acho que precisamos que o jornalismo da região, que os produtos culturais da região, que o olhar que a região tem de si mesmo precisa se transformar, precisa se nacionalizar, precisa ocupar os espaços nacionais para que o país possa constituir uma opinião sobre a região amazônica a partir, primeiro, dos moradores, da população amazônica e depois de um olhar brasileiro sobre essa região. O problema da Amazônia é mais ou menos o problema das regiões brasileiras, ou seja, nós tivemos nos últimos 40 anos uma centralização da mídia brasileira a partir principalmente das grandes redes nacionais no eixo Rio-São Paulo. E isso produziu um sotaque indiscutivelmente desse eixo, né? Até as tentativas que tem de se regionalizar a partir do olhar de São Paulo e do Rio de Janeiro, que até tem produtos bem feitos, regionais, saem sempre com o sotaque e o olhar dessa região. Então, o que precisa se fazer, antes de mais nada, é uma legislação que garanta a produção regional dos conteúdos no Brasil. Isso é urgente, né? Já há uma aprovação de 30% de produtos audiovisuais nas TVs fechadas, isso precisa ir para as TVs abertas, mas precisamos portanto, constituir, garantir a presença cultural dos conteúdos produzidos na Amazônia em rede nacional e fortalecer as produções regionais, né? Ou seja, diversificar também na Amazônia a propriedade e a possibilidade de outros olhares que não sejam das redes nacionais que se localizam na Amazônia e que de alguma maneira acabam reproduzindo o mesmo olhar hegemônico do centro do país. Eu acho que quando nós garantimos uma legislação que regionaliza as produções e tivermos política de fomento para os produtores culturais da Amazônia, eu acho que teremos uma situação bastante melhor e que vai enriquecer, eu não tenho dúvida, a cultura brasileira. Isso se aplica a todas as regiões brasileiras, mas a região amazônica talvez seja a região mais isolada do ponto de vista, obviamente, geográfico, mas também do ponto de vista cultural.